E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do movimento de projéteis na ausência da força de resistência do ar. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um projétil é disparado com velocidade v0 de modo a passar entre dois pontos a uma distância h acima da horizontal. Mostre que, se a arma for ajustada para alcance máximo, a separação entre os pontos é dzinho igual a v0 sobre g, que multiplica a raiz quadrada de v0 ao quadrado menos 4gh. Para resolver o exercício, eu vou começar buscando a condição de alcance máximo, e a partir daí eu consigo determinar o valor do ângulo θ. Para fazer isso, eu vou obter a equação de movimento dessa partícula na direção do eixo x e na direção do eixo y. A partir daí, fica fácil obter a distância dzinho ilustrada na figura. Vamos começar, portanto, equacionando o movimento da partícula na direção do eixo y. Nessa direção, a aceleração permanece constante. Portanto, a partícula descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Sendo assim, nós temos y é igual a y0 mais v0y vezes t menos, observe o referencial adotado e a aceleração da gravidade local, menos 1 sobre 2 vezes g vezes t ao quadrado. Muito bem. A partícula foi lançada da origem do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, y0 é igual a 0. Logo, y é igual. V0y representa a componente de V0 na direção do eixo y. Essa componente é dada por V0 vezes o seno de θ. Sendo assim, obtemos V0 seno de θ vezes t menos 1 sobre 2 vezes g t ao quadrado. Muito bem? Vamos agora analisar o movimento da partícula na direção do eixo x. Nessa direção, não há aceleração. Consequentemente, a partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme. Logo, eu posso escrever a seguinte igualdade. X é igual a x0 mais v0x vezes t. A partícula é lançada da origem do nosso sistema de coordenadas. Logo, x0 é igual a 0 e, portanto, x é igual. V0x representa a componente da velocidade inicial v0 na direção do eixo x. Essa componente é dada por v0 vezes o cosseno de θ. Sendo assim, obtemos v0 vezes o cosseno de θ vezes t. Vamos agora em busca do alcance da partícula xa. Para obtê-lo, eu preciso calcular inicialmente o tempo de voo da partícula. E eu posso fazer isso tranquilamente a partir dessa igualdade. Observe que, ao impor a condição y igual a 0, você vai obter t igual a 0, ou seja, o instante inicial de lançamento, e o segundo valor de t obtido, a partir dessa condição, representa justamente o tempo de voo, ou seja, o instante no qual a partícula retorna ao eixo x. Então vamos lá. Colocando y igual a 0 nessa expressão e já simplificando este t com o quadrado, nós vamos obter 0 é igual a v0 seno de θ menos 1 sobre 2 vezes g vezes t. Consequentemente, 1 sobre 2 vezes g vezes t é igual a v0 seno de θ. Consequentemente, o tempo de voo é igual a 2v0 vezes o seno do ângulo θ sobre g. Agora, eu vou obter o alcance xa substituindo o tempo de voo nessa expressão. A partir daí, obtemos v0 vezes o cosseno do ângulo θ vezes 2v0 seno de θ sobre g. Logo, o alcance xa fica dado por, então eu tenho aqui v0 ao quadrado, 2 seno de θ cosseno de θ é igual ao seno de 2θ,
tudo isso sobre G. Agora surge a pergunta: quando o alcance XA é máximo? Ele é máximo quando o seno do ângulo 2θ é igual a 1. Consequentemente, 2θ tem que ser igual a 90 graus, já que o seno de 90 graus é igual a 1. Sendo assim, o ângulo θ deve ser igual a 45 graus para que o alcance da partícula seja máximo. Muito bem. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora substituir o ângulo θ nessa expressão e nessa expressão, para que a gente possa determinar a posição da partícula no plano cartesiano em qualquer instante t na condição de alcance máximo. Começando, portanto, com a direção do eixo x. X é igual a V0 vezes o cosseno de 45 graus vezes t. Logo, x é igual a V0, raiz de 2 sobre 2t, e y é igual a V0 seno de 45 graus vezes t. Portanto, esse primeiro termo nos dá V0 raiz de 2 sobre 2t menos 1 sobre 2 vezes g t ao quadrado. A partir de agora, eu vou admitir que y é igual a hzinho. E com isso, nós vamos obter uma equação do segundo grau na variável t. Logo, ela vai me fornecer dois instantes. O instante t1, quando a partícula está na posição x1, e o instante t2, quando a partícula está na posição x2. De posse de t1 e t2, fica fácil determinar x1 e x2 e, consequentemente, dzinho. Então, vamos começar impondo a condição de que y é igual a hzinho. A equação do segundo grau fica da seguinte forma. Eu vou jogar esses dois termos para o lado esquerdo. 1 sobre 2 g t ao quadrado menos v0 raiz de 2 sobre 2t mais hzinho é igual a 0. Muito bem? Sendo assim, delta é igual ao coeficiente b ao quadrado. O coeficiente b é v0 raiz de 2 sobre 2. Elevando ao quadrado, você vai obter v0 ao quadrado sobre 2. Menos 4 vezes o coeficiente a, então 4 vezes meio de g, vezes c, que é simplesmente hzinho. Logo, nós vamos obter, nesse último termo, 2gh, dividindo aqui 4 por 2. Muito bem? 2gh. Observe o resultado obtido até aqui. Logo, o instante t, ele é igual a menos o coeficiente b, portanto, v0 raiz de 2 sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, então a raiz quadrada de v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh, dividido pelo dobro do coeficiente a, que é meio de g. O dobro de meio de g é igual a g. Muito bem? Observe o resultado obtido. Sendo assim, organizando melhor o resultado, eu vou admitir que o instante t1 é igual. Então, nós temos v0 raiz de 2 sobre 2g menos 1 sobre g, que multiplica a raiz quadrada de v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh. Muito bem. E o instante t2, quando a partícula está na posição x2, é justamente esse termo com a soma. Então, agora nós temos t2 igual. Então, vamos ilustrar os dois resultados. Então, v0 raiz de 2 sobre 2g mais 1 sobre g, que multiplica a raiz quadrada de v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh.
Muito bem, observe o resultado obtido até aqui. Dando sequência, vamos agora obter as posições x1 e x2. Para fazer isso, basta substituir o instante t1 nessa expressão e o instante t2 nessa mesma expressão. Então vamos lá, eu vou efetuar os cálculos passo a passo para que você possa enxergar com tranquilidade o resultado pedido. Então vamos lá, x1 é igual, então nós temos v0 raiz de 2 sobre 2 vezes o instante t1. Eu vou fazer a distributiva diretamente. v0 raiz de 2 sobre 2 vezes este termo vai nos dar v0 ao quadrado sobre, nós temos aqui 2 e no denominador o g também acompanha, menos v0 raiz de 2 sobre 2 com o g no denominador vezes a raiz quadrada do termo em questão. v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh. Muito bem? Já a posição x2 fica dada por v0 raiz de 2 sobre 2 vezes esse mesmo termo. Então nós temos v0 ao quadrado sobre 2g menos, mais v0 raiz de 2 sobre 2g vezes a raiz quadrada em questão. Então, raiz quadrada de v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh. Observe os dois resultados obtidos. Por fim, para obter a distância d, basta fazer x2 menos x1. Efetuando essa subtração, o primeiro termo desaparece e com isso obtemos dzinho igual a este termo menos o negativo dele mesmo. Consequentemente, ele aparece dobrado. Se ele aparece dobrado, eu já posso simplificar com o número 2 no denominador. Logo, dzinho é igual a v0 raiz de 2 sobre g, que multiplica a raiz quadrada de v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh. Observe agora o seguinte, colocando v0 sobre g em evidência e jogando a raiz de 2 para dentro dessa raiz quadrada, ela vai entrar ao quadrado. Portanto, eu vou obter aqui dentro a raiz de 2 elevado ao quadrado, que é igual a 2, e o 2 vai multiplicar essa subtração. v0 ao quadrado sobre 2 menos 2gh. Consequentemente, obtemos a expressão de dzinho conforme o exercício solicita. Observe mais uma vez o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.